Então, assim, como eu estava falando no início, então quando a gente tem um paciente, que a gente atende paciente com AVC, então a gente tem dois pensamentos sempre, né? Primeiro, tentar investigar a causa e tratar essa causa o quanto antes para que o paciente não tenha um outro AVC. Então, quando a gente fala das causas de AVC, a gente tem AVC hemorrágico, AVC isquêmico, né? AVC hemorrágico é que tem rompe o vaso, tem um sangramento, isquêmico é o que falta, né? O sangue para uma determinada região. Então, a gente tem aqueles fatores que a gente sabe que contribuem. Por exemplo, o AVC hemorrágico, a principal causa é a pressão alta. Então, o paciente não pode ir para casa depois de um AVC hemorrágico sem tratamento adequado à sua pressão. E a mesma coisa no AVC isquêmico, né? A gente tem as placas de gordura, as arritmias do coração, que formam coágulos, que também podem obstruir o cérebro e outras causas também frequentes. Então, a gente tenta, a todo custo, o mais rápido possível, identificar essa causa e tratar. Porque se já é difícil tratar um AVC, que dirá 2, 3, o que não é tão incomum. A gente recebe, às vezes, muito paciente que já está no terceiro AVC, infelizmente, e a nossa luta é para isso. E a segunda coisa que a gente faz quando a gente tem paciente com AVC é buscar a reabilitação. Então, que inclui não só, logicamente, a fisioterapia, mas a fonoaudiologia, a terapia ocupacional. Então, esse é o pilar do tratamento após um AVC. E aí eu queria ouvir de você, assim, hoje na sua experiência, como é que você recebe, então, esse paciente que acabou de ter um AVC e veio atrás da reabilitação com você? Quais são as orientações que você passa para esse paciente? Na verdade, a gente tem um cenário que seria o cenário ideal, né, Dani? Que, infelizmente, na maior parte das vezes não acontece em termos de reabilitação, mas a gente aí tem pesquisadores da área e pessoas cada vez mais se qualificando e transportando conhecimento para os profissionais para isso. E a gente tem a situação que é o que acontece, né? Que não é a ideal ainda na maior parte dos casos, na maior parte dos locais no Brasil. Então, assim, o que é o ideal? O paciente, geralmente, 48 horas após ter tido AVC, que já está estabilizado hemodinamicamente, que está bem, que está um pouco responsivo, a gente já começa a fisioterapia no hospital. Então, a gente tem aí um prazo de 48 horas. 48 horas a gente não, mesmo o paciente estando bem, antes de 48 horas, os protocolos, os guidelines já falam que a gente não pode mexer porque ele não está estável ainda hemodinamicamente para isso. Então, assim, na verdade, esse paciente já era para iniciar a questão motora, vamos dizer assim, toda a abordagem em relação ao AVC no hospital, né? Isso seria o paciente já sentar, o paciente já passar por avaliações que poderiam prever um prognóstico em relação à marcha, em relação à função de membro superior. A gente tem hoje escalas de avaliação que predizem sim o prognóstico, a capacidade que o paciente vai ter de andar pela força, por exemplo, da musculatura do bumbum. Então, se o paciente tem um bom controle postural, consegue ficar sentado sem apoio de tronco, a gente já é um outro fator que vai predizer positivamente a possibilidade dele vir a andar nas próximas 6 semanas. E a gente tem também algumas escalas, que é uma escala de padrão ouro, que é a Fung-Meier, que avalia a capacidade do paciente ter uma função de membro superior, não avalia só membro superior, mas ele prediz 75%, em torno de 75% a capacidade desse paciente, ela acerta em torno de 75% das vezes em 100, de realmente a função retornar ou não dentro desse ambiente hospitalar. Ainda poderia ser feita todas essas avaliações, e infelizmente a gente sabe que ainda não é feito. E uma vez feita todas essas avaliações, o próprio profissional do hospital, o fisioterapeuta que está ali no hospital, já pode orientar melhor essa família no sentido de que, olha, você tem uma boa chance para isso, para aquilo, ou mesmo que não tenha, para fazer uma orientação mais assertiva, né? Mas, de qualquer maneira, esses profissionais vão encaminhar para profissionais que não estão no ambiente, né, hospitalar, que estão em ambulatórios, em centros de referência ambulatorial, na clínica, ou então pessoas, profissionais que vão até o domicílio desses pacientes para fazer o atendimento home care, que é muito comum, né, na área de reabilitação, os pacientes que estão acamados.
Então, nesse primeiro momento, eu costumo falar que tem muita gente que pergunta, eu vou até puxar uma pergunta que fizeram aí pra gente, Dani, em relação à questão do AVC hemorrágico e da questão do AVC isquêmico. Tem muita gente que acha que o AVC hemorrágico é mais grave do que o AVC isquêmico, é mais difícil a recuperação. E aí a gente vê que o AVC, aí eu acho que até você pode falar melhor até do que eu, e confirmar ou não que eu vou falar, que o AVC hemorrágico às vezes é mais difícil de estabilização ali, porque pode ter uma lesão um pouco maior pelo derramamento de sangue, às vezes precisa fazer cirurgias, né, craniotomia, precisa de um tempo para realmente fazer cranioplastia depois de algum tempo. Então acaba que esse paciente, ele ainda não se encontra psicologicamente preparado para um processo de reabilitação, entende? Ele não sabe nem se ele vai conseguir ter aquele processo de forma com sucesso, entendeu? Se ele vai conseguir realmente olhar para a cabeça dele e ver novamente um crânio ali todo bonitinho depois, se vai correr tudo bem na cirurgia ou não. Então, geralmente, esses pacientes que têm quadros mais extensos, AVC isquêmico que se transforma em hemorrágico, ou AVC hemorrágico com grandes áreas de lesão, precisam de um acompanhamento médico ali um pouco maior, né, e por um tempo mais prolongado. E aí, a reabilitação demora um pouco mais para acontecer, para começar, né? Então, isso é uma realidade que a gente vê, porque o primordial naquele exato momento da lesão é salvar a vida daquela pessoa, né? O objetivo ali, naquele momento que aconteceu a lesão, é estabilizar aquela pessoa para não ter risco, né, nenhum de vir a óbito, enfim. Então, existe essa diferença. E aí a gente fala que quanto antes a gente começar a reabilitação, melhor, né? A gente sabe disso porque o cérebro está começando a se reestruturar lá, houve uma lesão, e o cérebro está começando a formar novos caminhos neurais, ou está começando a se recuperar daquela lesão, e aí eu posso começar a responder se eu tiver um estímulo correto. Assim como eu posso responder no estímulo errado. Então, se eu faço um estímulo correto, eu respondo de forma satisfatória e eu vou aprendendo aquele movimento de uma forma mais satisfatória. Então, assim, os pacientes que chegam no consultório para mim, eles não têm ideia de como eles vão assentar, como eles vão deitar, como eles vão virar de posição na cama, o que eles vão fazer para andar, o que eles vão fazer para ficar de pé quando acaba de ter um AVC. É isso que eu estou falando, exatamente nessa fase inicial da procura, da reabilitação. Então, eu acho que tudo isso, que é o básico do dia a dia, mesmo que a pessoa não consiga fazer ainda, precisa ser analisado, precisa ser entendido de quais são as dificuldades dessa pessoa, qual que é a deficiência funcional, nem falo de deficiência, mas qual que é a restrição na capacidade funcional dessa pessoa, a gente entender isso e a gente trilhar esse caminho dentro do objetivo que a pessoa quer. Então, se a pessoa quer correr novamente, a gente vai aos poucos trabalhando para que lá na frente ela possa correr novamente. Então, o que o paciente quer importa muito para a gente.